Recentemente eu assisti A Baleia, e é um filme um pouco antigo, mas foi muito premiado pelas atuações extraordinárias. Mas, para minha surpresa, muito da crítica considerou que a história é um tanto quanto simples e só se sustenta graças às atuações. Para mim, essa história toca em pontos extremamente importantes e profundos na vida da maior parte das pessoas. E esse vídeo vai ter muitos spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e não quer receber spoilers, é melhor você parar por aqui. Mas continuando, fazendo um leve resumo sobre a história é sobre o Charlie, que é um homem que está literalmente se matando de tanto comer. E ele sabe o que ele está fazendo, mas ele continua numa mistura de compulsão com genuíno desejo de autodestruição. E todo esse caos na vida dele começa com o suicídio do namorado, que veio de uma família religiosa e que não aceita a sexualidade dele, e ele mesmo acaba tendo dificuldade em aceitar a própria sexualidade e acaba se matando. E a história se passa nos últimos dias da vida do Charlie, aonde a gente vê muito do sofrimento causado por essa extrema obesidade que ele tem. Ele tentando, de uma maneira um tanto quanto desesperada, se reconectar com a filha que ele abandonou há alguns anos, e a relação dele com a única amiga que ele tem, meio que cuidadora e também é, irmã do namorado falecido. E para mim, a genialidade do filme tá na metáfora extremamente visual da obesidade do Charlie com erros acumulados na vida das pessoas e que não foram resolvidos. Você provavelmente já experienciou isso de ter feito algo errado no passado e esse erro ter voltado para te atrapalhar em algum momento. E, infelizmente, talvez você tenha até chegado numa situação muito pior, ou pelo menos visto alguém numa situação muito pior, em que ela acumula tantos erros que esses erros começam a soterrar essa pessoa e ela não consegue mais resolver os problemas. Os erros do passado criam novos erros, e esses erros criam novos erros, e isso se torna um ciclo de desgraça sem fim. E mesmo que não seja tão visual quanto no caso do Charlie, esses erros se tornam um fardo que prendem as pessoas e fazem elas sofrerem no dia a dia. E o que eu acho o mais importante dessa metáfora é ver que o Charlie não chegou na situação que ele chegou de um dia para o outro. E ele não cometeu um erro específico, catastrófico, que destinou ele ao estado que ele chegou. Na realidade, ele cometeu uma série de pequenos erros. No caso dele, comer mais do que ele deveria a cada refeição e talvez não cuidar da saúde dele no dia a dia. Mas esses erros, individualmente, são quase irrelevantes. Se ele tivesse feito isso por um dia, às vezes até por uma semana, o impacto seria quase insignificante. Mas quando ele comete esses erros por ano, esses erros se acumulam e criam uma catástrofe. E esses erros pequenos e silenciosos são a forma mais comum das pessoas desperdiçarem e destruírem as próprias vidas. É muito mais comum a gente ver os casos mais midiáticos de algum erro gigantesco, algum acidente, algum surto que acaba com a vida de uma hora para outra. Mas na maior parte dos casos, o que eu vejo é, na realidade, pequenos erros sendo repetidos por tempo suficiente. O exemplo provavelmente mais comum de todos é com a carreira das pessoas, onde ela eventualmente para de se dedicar aos estudos ou se empenhar no trabalho e procurar melhores oportunidades. E no dia a dia isso simplesmente parece um pouco de preguiça ou coisa do tipo, mas eventualmente a pessoa chega com 30, 40 anos e ela não tem a educação, as habilidades necessárias para melhorar de vida. Ela provavelmente está num emprego ruim, que às vezes é um 6 por 1, que paga muito mal, não tem nenhuma expectativa de mudança. E outro erro bastante comum é em relacionamentos. Então, às vezes, a pessoa simplesmente começa a tratar os relacionamentos dela com um certo descaso. Não existe uma briga grande ou algum evento que acaba com os relacionamentos de uma vez só. Ela simplesmente para de se esforçar. E o que acaba acontecendo é os relacionamentos morrem aos poucos. E, eventualmente, pode ter alguma briga que finalize, mas, na prática, o relacionamento morre muito tempo antes. Até que a pessoa fique absolutamente sozinha.
Isso me leva à primeira reflexão que eu tive sobre esse filme, sobre o quão importante é você apontar a sua vida para o que é bom. No começo, tanto o progresso quanto a degradação da sua vida, ela vai ser lenta, quase imperceptível. Os erros eles não vão parecer tão ruins e o progresso vai parecer muito pequeno em relação ao esforço exigido. Mas ambos se acumulam, e esse acúmulo ele tem um caráter exponencial. Se você não sabe o que é uma equação exponencial, é essa equação, onde no começo a mudança é muito lenta, só que com o passar do tempo, essa mudança começa a acelerar e eventualmente ele começa a tender ao infinito muito rápido. E esse comportamento ele faz com que, ao longo de uma década ou mais, o destino alcançado por uma pessoa que mirou em algo bom e uma pessoa que às vezes nem mirou em algo ruim, mas simplesmente não mirou em lugar nenhum, eles são absolutamente diferentes. Agora, a minha segunda reflexão é como não existe nenhuma situação tão ruim que um desgraçado como você não consiga torná-la pior. Na história do Charlie, toda essa situação começa pelo suicídio do namorado dele. E isso é uma tragédia. É absolutamente injusto e avassalador. E infelizmente é algo que todos nós estamos destinados a experienciar em menor ou maior grau. E quando a gente passa por esse tipo de tragédia, é comum ficar machucado, quebrado e ter que passar por um momento de luto. Mas isso não é uma desculpa para permitir que a gente deixe de apontar na sua vida porque é bom e comece a apontar para um caminho de destruição. Essa é a pior escolha possível. Para o Charlie, isso levou ele a um estado tão degradante que ele chega a desejar que não exista um Deus, que não exista uma vida após a morte, para que o namorado dele não possa ver ele nessa vida após morte, nesse estado tão degradante. Ao mesmo tempo, ele destrói toda a oportunidade que ele poderia ter de fato, curar a relação dele com a filha e oferecer a ela o apoio e a orientação que ela tão desesperadamente necessita. E para mim, provavelmente o pior que é ele fazer a amiga dele repassar por toda essa dor de perder alguém de uma maneira tão trágica, igual ela passou com o irmão. No fim, ao invés de superar a tragédia, o Charlie permitiu que essa tragédia se espalhasse. Ou, pior ainda, ele ativamente espalhou essa tragédia na vida das pessoas ao redor dele, que deveriam ser as pessoas com quem ele se importa. E a minha última reflexão é como pessoas nessas situações trágicas passam a completamente negar a realidade. O Charlie, por exemplo, passa a ver a filha dele como um ser humano bom e extraordinário, enquanto todas as evidências apontam para o contrário. Ela tem muitas atitudes cruéis. Ela droga o Charlie, ela quebra o prato onde ele alimenta os pássaros e ela posta coisas na internet humilhando as pessoas. Só que ele se agarra a essa ilusão de que ela é uma pessoa boa desesperadamente, porque só dessa forma ele consegue criar a narrativa para ele de que ela é o legado dele, de que isso é o bom fruto que justifica a vida dele, ao invés de aceitar que ele cometeu erros e que a vida dele até aquele ponto não foi uma vida muito boa e ele não tem grandes frutos para mostrar. E isso é obviamente muito difícil, muito dolorido. Só que encarar essa verdade provavelmente seria a única coisa que daria a ele, através da dor, a força necessária para ele mudar de caminho. Então a história da baleia me lembra muito uma história que eu li recentemente, Notas do Subsolo, e ambas são um conto de aviso, que nos mostra uma realidade que nós podemos acabar se seguirmos por caminhos ruins. E também ela é um ótimo convite, apesar de muito doloroso, para a gente refletir quais são esses caminhos ruins e mudar de rumo. E por fim, uma mensagem minha, que é: se você está vendo esse vídeo, você em algum momento pensou, putz, eu sou o Charlie, nunca é tarde demais para você consertar a sua vida, mudar de rumo. Sempre tem alguma coisa, por mais trivial que pareça, que alguém como você, com suas habilidades absolutamente medíocres, vai conseguir consertar. E uma vez que você consertar isso, a sua vida vai ser um pouquinho melhor e as suas habilidades serão um pouco menos medíocres.
E então você vai poder passar por um problema um pouco mais relevante e um pouco mais desafiador. E essa vai ser a aventura da sua vida. Forjar um caminho para fora do inferno me parece uma ótima história e que vale a pena ser vivida.